Vamos seguir com a nossa programação. Na sequência, nós temos... Deixa eu só ver aqui uma coisa que eu pedi. Não, me mandou muito bem. Nós temos uma conversa com o Daniel Raiz. Daniel, você está por aí? Você pode ligar o... Acho que você está liberado para ligar o vídeo e o som. Senão você... Posso, sim. Show de bola. Está aí Olá. o Daniel. O Daniel já é parte do grupo já. Ele tem participado aí de alguns eventos nossos e é uma satisfação muito grande. O Daniel é um analista do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, atuando na coordenação de espécies integradas para a conservação de espécies, e isso dentro da Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade, a conhecida DBio. Acho que mais importante do que isso é que ele trabalhou e continua, acho que, trabalhando na parte dos planos de redução de impacto, os famosos PRINs, que eu sempre achei que foi assim uma grande sacada do ICMBio, onde eles reúnem pega uma linha de impacto, que é o que a gente vai falar hoje, que é o tal do PRIM-IVT, que é o Infraestruturas Viárias Terrestres. Segundo o Fernando, eu tinha que mudar o nome já, né? Deixar mais claro que é rodovia e ferrovia. Mas isso foi fantástico, porque a gente parou de discutir. Eu sempre digo para o Daniel que a gente ia para os PANs e ficava discutindo medida ou política pública ou estratégias de monitoramento para o lobo-guará, para a anta, para os felinos. E eu sempre dizia, gente, não faz sentido, nós vamos replicar tudo igual. Aí eles juntaram tudo e trabalharam com impacto. E os caras fizeram, se vocês não conhecem, depois a gente compartilha com vocês o link e tudo mais. O PRIM-IVT é um primor de trabalho, sabe? Eu sou, assim, eu admiro demais o trabalho que eles fizeram. E hoje eu pedi, depois eu posso compartilhar com vocês, o Daniel fez uma palestra muito legal durante o congresso de ecologia de estradas do CIBIV em dezembro, e hoje eu pedi para ele colocar isso dentro de um contexto de aplicabilidade, o que está sendo feito e tudo mais. Então, assim, Daniel, fala, tá com você é de casa, fica à vontade e pode tocar o barco aí. Beleza. Vou botar a apresentação aqui. Vou falar um pouco do PRIM-IVT, né? De Infraestruturas Viárias Terrestres. Ok. E aí eu vou explicando. Deixa eu tentar compartilhar. Foi? Agora foi. Vou falar um pouco do PRIM. Só um detalhe, Daniel, ele ainda, para mim, pelo menos, ele está aparecendo com a telinha. Se você quiser botar ele para projetar mesmo, lá em cima, lá. Vamos ver se... Não foi, não? Para mim, ele ainda está aparecendo no mesmo. Mas toca a ficha, tá dando para... Fica sossegado. Se não for... Bom. Eu vou falar com uma abordagem do PRIM, né, que o Alex tinha falado. Primeiro, agradecer. Obrigado pelo convite de novo, Alex. Eu sou Daniel Raíces, né? Eu sou coordenador de ações integradas para a conservação de espécies do ICMBio, né? Pertenço a DBio, como o Alex falou já. Sou biólogo, né? Muitos que trabalham com estrada. E tenho mestrado e doutorado em ecologia e evolução.
Peraí. Não. Ah, tá, foi. Bom, para quem não conhece o Instituto Chico Mendes, ele foi criado em 2007, né? Daniel, pode ser que seja só para mim, mas estou vendo a sua primeira tela ainda também. Eu acho que, por algum motivo, ele não está compartilhando a tela principal tua. Se vamos seguir assim, a minha sugestão é que você clique no segundo slide, que Eu ele estou no vai... segundo slide. Não, é que para você deve estar aparecendo como uma tela grande. Sim. E talvez aqui, ó, o pessoal falou que, ó, acho que ele selecionou para exibir só uma tela. Vale a pena você descompartilhar a sua tela e na hora que você for compartilhar, isso, descompartilhou, dá uma olhada se você está pegando a tela certa, que ele permite você pegar umas 15 telas aí no final. Esse agora vai. Para nós aqui está aparecendo ainda com o... Só a gente vê o PowerPoint propriamente dito. Estranho. Não estou conseguindo mudar de tela para vocês? Não, ele está ainda na primeira aqui. Então, você quer... Eu pior que eu testei antes, viu? Eu acho que você pode... Sai do modo de apresentação, compartilha a tela sem botar a apresentação. Peraí, um momento. Vou fazer o seguinte, Alex. Eu vou te Enquanto mandar... isso. Vai mandar pelo WhatsApp? Ou por Mandando e-mail? por e-mail. Tá, então só um pouquinho. Vamos lá. É bom sempre mandar antes por causa disso, né? Tudo certo. Você mandou para o ecoestradas.estradas.org. Vou mandando para alexabager@ecoestradas. Tá, show de bola. Tenha. Ainda. Muito bem. Enquanto isso, me conta como é que está a equipe aí. Vocês continuam com os outros, Daniel? Ou parou isso? Não, a gente continua com os prints, né? A gente está... a equipe continua mesmo, né? Entraram mais... Sempre entra uma pessoa, sai outra, né? Mas a gente continua com outros prints, que eu vou falar um pouco também, só abordar um pouco. Mas, pô, que pena que não... Nós vamos dar um jeito. A Érica deu uma ideia aqui. Deixa eu ver se eu consigo enquanto chega. Agora diminuiu, na verdade, Érica, mas eu vou tentar fazer o seguinte. O pessoal já... Sendo aqui como enviado. Chegou aqui. Então, vamos ver. Tcharam, Daniel. Aqui. Rede do ICMBio. Vixe, não.
que ele está mandando para mim, ele pede para que eu entre na rede. O que é isso? Para ver... Enquanto isso, eu vou tentando colocar a apresentação de novo, Alex. Um arquivo, clique no link abaixo. Eu recebi, só que ele pede para eu entrar na rede do ICMBio aqui, conta compartilhada, conta pessoal, não foi. Não Ô, consegue Daniel, ver, o pessoal está Oi. sugerindo que você não projete, deixa na tela do PowerPoint e vai passando slide por slide. Peraí, vamos lá, então. Vocês conseguem ver assim? Passando por slide por slide? Sim, consegue. Isso. Toca a ficha assim, então, meu. Vamos... Beleza. Show de bola. Desculpa, gente. Bom, como eu estava falando, já me apresentei. O ICMBio, para quem não conhece, né? Ele foi criado em 2007, né? Ele é o responsável por fazer gestões das 334 unidades de conservação federais, que ocupam hoje 9,1% do território continental e 24% do território marinho, e também conta com 14 centros nacionais de pesquisa e conservação da biodiversidade. Ele também ele é responsável por fazer a avaliação de risco de extinção das espécies brasileiras, enquanto o Jardim Botânico é responsável por fazer o risco de extinção das espécies da flora, a gente é da fauna. E também propor e executar medidas de redução de risco de extinção das espécies. Um instrumento muito consagrado são os PANs, né, que tentam fazer a recuperação de algumas populações e algumas espécies, né, com ações efetivas. E, em 2018, foi criado o PRIM, né, que ele tenta mapear essas áreas de alta sensibilidade e de grande impacto, né, que eu vou explicar um pouco mais à frente. E, dentro da COESP, a gente compete, né, coordenar, elaborar, avaliar as revisões desses planos de redução de impacto. Bom, a avaliação de risco de extinção de espécies, ele contou com 12.254 espécies da fauna avaliados. Isso corresponde a todos os vertebrados conhecidos até então, e mais um grupo grande de vertebrados de interesse econômico e de conhecimento também científico o suficiente para rodar na metodologia da IUCN para serem avaliados. E desses, 1.173 espécies são ameaçadas de extinção, né? Estão nas portarias 444 e 445 de 2014. A gente trabalha ainda com esses dados atualmente, porque eles são oficiais, embora a avaliação de risco de extinção esteja sempre andando no ICMBio, né, sempre sendo atualizado, e hoje em dia pelo sistema SALVE, que vai ser público, né, se tornar público ainda em dezembro desse ano. Uma coisa interessante, né, quando a gente compilou para fazer o livro vermelho, foi que a gente começou a juntar os principais vetores de ameaça para todos os grupos ao mesmo tempo, né? Então, a gente conseguia ver que a atividade agropecuária é o principal vetor de ameaça para essas espécies. Das 1.014 espécies ameaçadas, 592 têm algum impacto de atividades agropecuárias. Expansão urbana, onde se enquadram também as rodovias, né, e ferrovias. Dessas 1.014, 313 espécies ameaçadas são ameaçadas por expansão urbana e outros empreendimentos, isso para a parte marinha e para a parte continental. Com isso, teve a ideia de fazer o PRIM, né? Esse livro pequenininho aqui que vocês estão vendo é o que a gente fez de metodologia, né, para o plano de redução de impacto. Ele foi em 2018 lançado, e ele gera cenários de compatibilização entre a conservação da biodiversidade e desenvolvimento socioeconômico, né? A gente visa reduzir os impactos minimizando a perda líquida de biodiversidade, ou seja, reduzindo a extinção de espécies, que é uma das atribuições do ICMBio, não fazer de tudo para não deixar espécies se extinguir.
Bom, a gente se baseia muito na parte do processo hierárquico de mitigação de impacto, né, que veio do licenciamento ambiental, onde quando a gente tem qualquer empreendimento, a gente tem um impacto previsto, né, naquele empreendimento que vai surgir. A primeira medida é mudar esse empreendimento de lugar, ou mudar alguma parte desse empreendimento de lugar, dos lugares mais sensíveis, né, onde eu evito essas áreas, então já tem uma redução no impacto previsto. Outro jeito é mitigar os maiores impactos, né? Então, você mitiga esses impactos que determinado empreendimento causa, mesmo assim você tem um impacto residual. O ideal é que esse impacto residual ele seja compensado de alguma forma, e com essa compensação eu tenho a ausência de perda líquida de biodiversidade. Difícil? Mas é o mundo ideal e é o que a gente tenta, né? Com isso surgiu o PRIM-IVT, né, que é o Plano de Redução de Impactos de Infraestruturas Viárias Terrestres. Ele foi... O Alex sabe muito, até melhor do que eu, porque eu não estava na coordenação na época da ideia que era um PAN de infraestruturas viárias terrestres, e depois a gente resolveu transformar isso num plano de redução de impacto, né, já que a gente via muito mais o vetor do que as espécies que estavam sendo ameaçadas por determinado vetor, né? Então, teve a colaboração de várias universidades, né, de algumas universidades, e do CNC Flora, né, e com isso a gente conseguiu fazer uma oficina preparatória, e nessa oficina preparatória a gente viu os 3 principais impactos que as infraestruturas viárias terrestres causavam, possíveis de ser geoespacializados, né? Tem introdução de espécie exótica invasora? Tem. Dá para geoespacializar? É muito difícil, né? Então, a gente utilizou o que é espacializável. E com isso a gente ficou com os 3 principais impactos, que foi a fragmentação da paisagem, a perda de habitat e a colisão com veículos. A base de dados que a gente utilizou para fazer esse PRIM, né, eu vou usar como exemplo a Caatinga, né? A gente rodou tudo por bioma, né? O tamanho das células que a gente utilizou foi de 1 por 1 quilômetro, mas 1 por 1 quilômetro não dá uma resposta boa, porque 1 por 1 quilômetro não é nada biológico, para quem está lidando com desde orquídea a onça, né? A rivolídeo, borboletas. Então, a unidade de planejamento mais adequada, depois de várias reuniões que a gente vislumbrou, eram bacias hidrográficas, né? E a gente resolveu usar bacias hidrográficas pequenas, otobacia de nível 6, porque registro de espécie ameaçada já é difícil, né? Se eu for usar com ponto, eu vou ficar com pontos isolados. E quando eu tenho um ponto dentro de uma bacia hidrográfica, provavelmente eu tenha dentro daquela bacia hidrográfica alguma população daquela espécie ameaçada. A construção do PRIM foi a seguinte: a gente fez vou perder todos os efeitos, né? A sensibilidade da biodiversidade, né, que a gente colocou os alvos de conservação, que na grande maioria são as espécies ameaçadas, mais a influência da paisagem. A influência da paisagem ela pode ser negativa ou positiva, né, dependendo do que tiver ali, como se fosse uma nota de saída daquela região. A gente roda isso num programa de priorização chamado Zonation, que a gente consegue a sensibilidade da biodiversidade. Por outro lado, a gente também trabalha com esses 3 impactos que eu descrevi mais acima, que é a perda de habitat, fragmentação da paisagem e o período de morte de colisão por veículo, e fez a exposição aos impactos. A exposição aos impactos ela entra no eixo X do mapa de compatibilidade, e a sensibilidade da biodiversidade entra no eixo Y desse mapa de compatibilidade. Vou explicar um pouco da exposição aos impactos, como foi feito. A gente pegou os remanescentes de vegetação, né, sobrepôs ele com as otobacias de nível 6, onde a gente tinha otobacia, a quantidade de fragmentos, né, em cada otobacia, a quantidade de vegetação natural que cobria cada otobacia,
fez a proporção de perda de hábitats por autobacia. Quanto mais vegetação nativa na autobacia, né, menor a perda de hábitats, quanto menor a quantidade de vegetação, maior a perda de hábitats. A fragmentação, a gente usou uma métrica no R, de 2 pontos se encontrarem dentro de uma autobacia. Né? Se eu tenho... por que isso? Né? Se eu tenho 3 rodovias que cruzam uma autobacia, e elas estão em equidistantes, né, uma das outras, a fragmentação vai ser maior do que eu tiver mesmas 3 rodovias, uma juntinho da outra. Né? Eu tenho praticamente essa autobacia sendo fragmentada uma vez, enquanto as outras rodovias equidistantes eu tenho muito mais fragmentação com a mesma perda de hábitats. Então, foi essa métrica que a gente utilizou. E para fazer o perigo de colisão com o veículo, a gente utilizou o Plano Nacional de Contagem Veicular, né, que traz o tráfego das principais rodovias e estradas do país, e a métrica também de velocidade máxima permitida. Né? Ou seja, quanto maior o tráfego e maior a velocidade, mais perigosa é a rodovia. O perigo, por isso que é perigo de colisão, não é o risco de morte de colisão por veículo. O risco de morte de colisão por veículo, eu vou ter ele associado só quando tiver a alta sensibilidade da biodiversidade naquele local. Né? A Avenida Brasil é perigosa, né, no Rio de Janeiro, mas eu não tenho grande risco de morte de colisão por veículo, enquanto estradas no Pantanal e na Amazônia tem muito maior. Às vezes elas não são não tão perigosas quanto a Avenida Brasil do ponto de vista de quantidade de tráfego e velocidade máxima, mas a interação com a fauna é muito maior e isso torna a rodovia muito mais... o risco de morte realmente maior. Né? Então, a gente fez essa análise também por autobacia, e isso a gente fez o mapa de impacto de exposição aos impactos. Agora, para fazer a sensibilidade da biodiversidade, que é o eixo Y do mapa de compatibilidade, a gente rodou tudo por bioma, né? Cada bioma foi rodado separado. A condição da paisagem, que é aquilo que eu falei que dava como se fosse a partida daquele local, né? A relevância para a gente sobrepor os alvos de conservação ali. Teve camadas favoráveis e desfavoráveis, com valores diferentes para cada um. Um exemplo aqui de desfavoráveis: a agricultura, a agrofloresta, áreas urbanas foram desfavoráveis. E favoráveis, massas d'água, remanescentes de vegetação natural, proporção de vegetação natural, isso foi tido como camadas favoráveis, que aumentam a chance dos alvos ficarem naquela autobacia. Os alvos sensíveis às infraestruturas viárias terrestres foram selecionados do livro vermelho, foram passados para os centros do ICMBio, onde foram decididos colocar mais espécies. Né? Então, entraram aqueles alvos sensíveis lá indicados pelo livro vermelho, alvos ameaçados indicados pelos centros, espécies com dados deficientes também, mas que são consideradas sensíveis a infraestruturas viárias terrestres, assim como quase ameaçadas, e também não ameaçadas, sensíveis a infraestruturas viárias terrestres, quando tem a área de distribuição menor do que 5.000 km². Por que isso? Eu tenho uma espécie que, às vezes, ela não é ameaçada, mas você sabe que se uma rodovia passar ali, aquela espécie vai se tornar ameaçada porque ela é facilmente atropelada ou sofre muito com fragmentação de hábitats causados por rodovia. Então, essas espécies também entraram para fazer esse mapa. Também entraram, o CNC Flora também aportou espécies sensíveis também, principalmente a fragmentação e a perda de hábitat, já que Flora ainda não é atropelada. E os valores também dessas espécies, eles têm acréscimo. Quanto mais elevado o risco de extinção das espécies, maior o valor que levou para esses alvos. Né? Entraram também nessas análises, né, ambientes específicos de caverna,
e representantes da biodiversidade, né? Os de caverna foram 20 tipos cársticos importantes cedidos pelo SECAV, né? Que são importantes na perda de hábitats, etc., né? Retirada e que sofrem com rodovias, e as 58 fitofisionomias do IBGE, para a gente tentar garantir que essas 58 fitofisionomias estejam representadas no final nas análises nas áreas mais sensíveis, né? Para ter uma representatividade delas, já que eu tenho atributos da biodiversidade agregados a elas e que muitas vezes não são nem conhecidos ou pouco descritos e que são relevantes. A gente fez o modelo de distribuição potencial desses alvos, né? Os que tinham mais de 10 registros, que foram, ao total, 214 espécies, né? Um exemplo daí do puma guarandi. E para as que tiveram menos de 10 registros, a gente usou as autobacias de nível 6 com registro como a área onde essa espécie ocorre, para rodar o zonejo. Na flora, a gente recebeu já o polígono de precisão do Jardim Botânico, né? Então, foram 1.944 espécies da flora, né? Que sofrem com fragmentação e perda de hábitats por rodovias. Esses alvos, eles passaram por um programa de priorização chamado Zonation, né? Que ele prioriza áreas a partir de paisagens íntegras. A gente usou bioma. E eles vão retirando as células, no caso das autobacias, com menor valor de conservação. Então, tem os alvos ali. Eles estão todos sobrepostos, né? O alvo com menor valor, com maior valor que fica aparecendo, maior valor de conservação que fica aparecendo, e a célula que tem o alvo, o menor valor de conservação, ou seja, o alvo teoricamente menos importante, ele é retirado. Toda vez que ele é retirado, o Zonation refaz as contas de novo, com a proporção de área ocupada por cada alvo, e muda esse valor de conservação, né? E aí eu retiro de novo a outra área com menos valor. E isso eu vou retirando até que eu tenho o zero, né? Retiro todas as células. As primeiras células da remoção são as menos relevantes, e as últimas células da remoção são as mais sensíveis, né? E a gente faz esse mapa de sensibilidade. Aqui nos gráficos, a gente tem em verde as áreas menos preocupantes, em amarelo as áreas sensíveis, em laranja as áreas muito sensíveis e em vermelho as áreas extremamente sensíveis. Pela distribuição de área dos alvos, na proporção de área dos alvos nessas regiões, a gente tem, para a flora, por exemplo, mais de 80% da área ocupada pelas espécies criticamente ameaçadas estão na área extremamente sensível, assim como mais de 70% das em perigo e mais de 70% das vulneráveis. Enquanto para a fauna, eu tenho mais de 60% da área das espécies criticamente ameaçadas dentro da área extremamente sensível, ou seja, foi significativo o resultado, e eu, com essas áreas extremamente sensíveis, realmente eu protejo. Nessas áreas extremamente sensíveis, eu tenho a maior concentração das espécies sensíveis a infraestruturas viárias terrestres. Agora o mapa de compatibilidade. Como a gente fez isso, né? A sensibilidade da biodiversidade, ela entrou no eixo Y, né? E a exposição aos impactos entrou no eixo X, desse mapa de compatibilidade. Com isso, né, eu tenho lá em cima, né, as áreas que têm maior sensibilidade da biodiversidade, entre o azul e o vermelho. E, para o lado direito, né, entre o vermelho e o amarelo, eu tenho as áreas mais expostas a esse impacto. Com isso, eu consigo ver, né, a gente consegue separar em áreas que deveriam ser preservadas, que não deveriam ter infraestruturas viárias terrestres, né, que são as áreas que estão em azul, tem muito baixa compatibilidade com esse tipo de infraestrutura. Áreas em vermelho que eu tenho conflitantes, porque eu já tenho infraestruturas ali, eu já tenho os impactos acontecendo, mas eu continuo tendo sensibilidade da biodiversidade, onde eu tenho essas interações, esse grande número de atropelamentos de espécies ameaçadas, né? E não só atropelamento, né? Influência também na paisagem
com espécies sensíveis à fragmentação da paisagem. Na área cinza, eu tenho áreas íntegras ainda, com poucas rodovias, mas áreas que têm baixa sensibilidade à biodiversidade, embora tenha áreas íntegras, eu não tenho uma grande concentração das espécies extremamente sensíveis a isso ali. E nas áreas amarelas é o sonho de consumo para a gente expandir rodovia. Né? Se tiver que expandir rodovia, que seja, né, nas áreas amarelas, onde eu tenho já as rodovias ali acontecendo, né, já tem um impacto acontecendo e tenho baixa sensibilidade. E aí dá para fazer várias análises com isso, né, até no licenciamento ambiental, eu ser mais proativo e não ter rodovias nas áreas azuis, né, ter o mínimo possível de intervenção, e nas áreas em vermelho eu ter maior reatividade, né, maior investimento em medidas mitigadoras, já que elas já estão ali e já que isso já impacta espécies que são sensíveis e ameaçadas. Mas eu trouxe só um resuminho de cada área, né, onde eu tenho assim, um retrato mais claro para os empreendedores, né, onde eu tenho o azul ali, que é melhor evitar, se eu tenho mitigar, o compensar pouco, né, porque não adianta. Nas áreas vermelhas, o evitar pouco, porque eu já tenho as rodovias ali acontecendo, mas o mitigar e o compensar muito, né, ambos com alto custo ambiental. E embaixo eu tenho baixo custo ambiental, né, para a expansão de rodovias, sendo melhor nas áreas amarelas, onde eu tenho que evitar pouco, mitigar pouco e compensar pouco. Isso aqui é o mapa de compatibilidade, né, do Brasil todo, né, de como ficaram todos os biomas, né, quanto à compatibilidade. Né, você vê que na região amazônica tem muito baixa compatibilidade, né, alguns outros, como o Pampa, tem alguma compatibilidade um pouco mais alta. Né. Outros produtos que saíram do PRIM, né, para não me estender muito. A gente consegue sobrepor as rodovias em cima do mapa de compatibilidade que a gente fez, né, porque toda rodovia ela tem que ter 3 alternativas locacionais para você submeter ela para o licenciamento ambiental. E a gente consegue ver o trecho que estaria menos, impactaria menos as espécies sensíveis a rodovias e ameaçadas. A gente também consegue direcionar para uma melhor compensação ambiental, porque a gente consegue fazer grupos de similaridade dessas espécies. Né? Por exemplo, aqui do lado, embaixo dali dos produtos do PRIM-VT, eu tenho a caatinga ainda dividido em 3 conjuntos. Né? Esses conjuntos eles têm maior dissimilaridade entre eles, ou seja, maior dissimilaridade de 50%. Né? Ou seja, a fauna ameaçada e a flora do conjunto D é mais de 50% diferente da fauna e da flora ameaçada do conjunto A. Então, se eu tiver alguma rodovia que impacte o conjunto A, nada mais justo que a compensação ambiental seja feita no conjunto A, já que aquele conjunto é o mais impactado pelas rodovias. E também tem outras medidas mitigadoras que a gente traz lá para guiar o licenciamento ambiental, principalmente. Putz. Esse daí tinha um efeito, né? Entrando, aí eu vou falar como utilizar essa ferramenta. Né? Entrando na página do CMBio, né, que tinha um endereço, você clica lá nos documentos e arquivos, onde você vai ter a publicação do PRIM-VT, que é essa que está do lado, né, em PDF, um material suplementar, que eu já vou falar dele, os dados em shapefile, os dados todos em KMZ e um projeto em ArcGIS, ou seja, dá para mexer em QGIS, ArcGIS e Google Earth para utilizar essa ferramenta. Né? E também os metadados que a gente utilizou. Esse daqui é o site que está migrando atualmente, que é do governo federal, né? Mas ainda está disponível o plano de redução de impacto no site do ar e está indo tudo para o outro. Aqui eu tenho
no Google Earth, que eu dei o exemplo, que é o mais fácil, a Caatinga, né? Você baixa lá o mapa de compatibilidade, e é isso que aparece no Google Earth. Você clica em qualquer unidade de planejamento que esteja aí, né? Que são as autobacias nível 6. Aparece esse quadrado. Eu cliquei no Parque Nacional do Boqueirão da Onça, né? De propósito. Então, eu tenho o número da unidade de planejamento, né? A sensibilidade dessa área, que vai de 0 a 1, no caso aí, é de 0,91, ou seja, extremamente sensível, né? A quantidade de impacto que essa área já tem, que é um impacto moderado, que é 0,68, né? Ou seja, tem muito baixa compatibilidade, né? E também os impactos de ferrovia, né? E aquele que tem baixa compatibilidade com rodovia. E também o grupo em que a gente associa para a compensação ambiental dos conjuntos que são mais afetados, né? E aí eu pego esse númerozinho da unidade de planejamento, consigo entrar nos 2 materiais suplementares, né? Um, que é coloco ali o número correspondente, é porque está sem efeito aqui, com efeito seria mais fácil, né? A unidade de planejamento, que é o do Parque Nacional do Boqueirão da Onça, mas poderia ser qualquer outro. Vou no material suplementar. Então, o número aqui do Boqueirão da Onça é o 903652. Vou lá no material suplementar, unidade de planejamento 903652, e eu tenho a fauna e a flora, patrimônio espeleológico e as fitofisionomias que tem nessa região e que entraram nas análises do Zonesco, né, para a gente fazer essas análises. Aí, um exemplo, como o Parque Boqueirão da Onça, peguei a pantera onca e fui no outro anexo que a gente tem. Esse outro anexo que a gente tem traz em que bioma, né, que foi levado em consideração que essa espécie está, qual é a categoria de ameaça dessa espécie, e uma coisa importante que é o Plano de Ação Nacional para a Conservação dessa espécie, né? Então, eu tenho ações ali nesse plano de conservação para os empreendedores, que pode ser consultado, né? E a vigência também desse plano de ação nacional para a conservação de espécies. Outra utilização dessa ferramenta. A gente separou também todas as rodovias e sobrepôs rodovias e ferrovias, né? Estradas, e sobrepôs com esse mapa de compatibilidade. Com isso, para cada rodovia, eu também consigo clicar em cada rodovia. Tenho aqui, por exemplo, a Alagoas 220, né? Que é uma área, ela está em amarela, né? Que seria aquela área mais propícia para expansão ou para duplicação de rodovia, etc. Né, aí eu mostro se ela é pavimentada, se não é pavimentada, a unidade de planejamento que ela está, a sensibilidade de biodiversidade dela, que é muito baixa, é 0,12, né? Ou seja, ela é uma das áreas menos preocupantes, né? Com muito alta compatibilidade com rodovias, né? Ou seja, áreas que seriam interessantes para a expansão, né, dessas rodovias. Bom, e como é que está a utilização desse instrumento hoje, né? O PRIM, ele foi o PRIM de infraestrutura viárias terrestres, ele foi o primeiro temático realmente que a gente fez, né? Hoje, dentro da casa, a gente tem uma instrução normativa do gabinete que faz a consulta para autorização. Vamos lá. O ICMBio, ele dá autorização para o licenciamento ambiental em empreendimentos que afetem unidades de conservação federais. Então, a partir do momento que ele afeta unidade de conservação federal e eu tenha um PRIM falando dessa tipologia de empreendimento, essa tipologia de empreendimento, o PRIM tem que ser consultado para a tomada de decisão. Está sendo utilizado também muito pelos estados agora, é um exemplo do Rio Grande do Sul mesmo, que vai ter uma reunião com a gente na semana que vem, né, para a gente explicar alguns detalhes dos PRIMs, mas eles estão usando no licenciamento ambiental. E para o ano que vem a gente vai ter alguns cursos, né, que foram aprovados já, para os estados que estão participando do projeto ProEspécies, né, para a melhor utilização dessa ferramenta, né, que é uma ferramenta, um pouco complexa, a utilização dela, né, embora ela tenha um livro e tudo, mas a gente sentiu alguma dificuldade na utilização da ferramenta.
E aí é bem rápido, só para falar que esses dois, tanto o livrinho de metodologia quanto o PRIM-VT, estão publicados, os dados são abertos, estão no site do CMBio, estão no site do governo, dá para botar no Google, né? Plano de redução de impacto em infraestruturas viárias terrestres, direciona direto para a página. No próximo ano, a gente já tem pronto, só que vai sair em janeiro, o PRIM de hidrelétricas na região amazônica. Está em revisão e pronto também o PRIM sobre petróleo e gás marinho, né? E a gente está fazendo o PRIM de mineração. Aqui alguns resultados do PRIM de hidrelétricas na Amazônia, que está tudo feito, também um resultado muito bom na fauna e na flora ameaçadas, que são ameaçados por hidrelétricas na Amazônia, e aqui do PRIM PGMAR, que também está em andamento. Isso daí é o exemplo da quantidade de gente que tem numa reunião que trabalha de aproximadamente uma semana, que elas são, e como é que está sendo construído os PRIMs, né? Bastante gente trabalhando, e é isso, gente. Eu saí da minha apresentação meio tosca agora. Show de bola! Muito obrigado, Daniel. Nada, ficou muito Nada. bom. Fica sossegado que deu para ver direitinho. Que bom. Gente, devido ao nosso adiantado, eu vou fazer algumas provocações aqui, só duas, na verdade. Uma que eu tenho interesse direto, né? E eu acho que eu já te perguntei isso e na época não estava disponível. Em algum lugar está disponível aqueles 200 e tantos mapas de distribuição potencial, Daniel? Eu já fui lá olhar o tal do The Metland, mas eu não consegui achar no final. Como é que está isso? Não, eles não estão disponíveis, porque a gente teve muitos dados considerados pelos pesquisadores sigilosos para fazer. Então, eu falei, não, beleza, para eu fazer isso, eu vou juntar tudo no Zonation, expliquei que ia rodar o Zonation, e o resultado do Zonation eu tenho lá, se ele está lá ou não, mas os mapas em si, não. Mas isso eu acho... Do Demarco, né? Exatamente. Vou lá conversar com ele, então. A gente evoluiu muito, até desde a época do PRIM-VT até agora, a evolução foi gigantesca dos modelos, né? Os modelos são melhores. E é uma das coisas que a gente vai ter, quando sair a próxima lista oficial, realmente rever o PRIM-VT, né? Fazer modelos mais acurados, né? E aí tentar ver se a gente consegue disponibilizar esses dados também, porque ficou uma parte mais sensível mesmo. Né? Não, você já tinha me dito isso, eu pensei que agora, talvez, com o avançar... eu queria. Na verdade. Por mim era tudo aberto, rapaz, mas a gente entende lá dos pesquisadores também, né? Tem é lógico. carências, e é uma parte de confiança, né? Então, muito bem. Por enquanto, não. Agora, a provocação maior, Daniel, vem do seguinte. Até a Daisy fez um comentário aí que tem a ver exatamente com a minha pergunta. Cara, o trabalho de vocês é fantástico, maravilhoso. Tem, assim, dado informação, qualidade, foi tudo pensado. A equipe de vocês casou tudo, fez tudo lindo e maravilhoso. E aí a gente vai olhar licenciamento ambiental e eu vou pegar um exemplo. A 319, que foi a que a Daisy falou agora aqui, tá? No trecho do meio. Cara, eu peguei, antes da audiência pública, eu peguei os dados de atropelamento que foi cedido no site do IBAMA, do DENIT, e trabalhei essa informação. E li tudo. Eu entreguei para a audiência pública 15 páginas de questionamento do licenciamento ambiental dos caras. Porque os caras misturam, olha a loucura do negócio. Eles fazem uma única análise, onde eles misturam do menor anfíbio que eles encontraram até anta, constroem tudo isso usando a mesma base geográfica. Eles não consideram escalas diferentes, eles não consideram
Nada. Joga fora a análise que foi feita. E aí eu fiz o questionamento para o pessoal. Por que foi feito assim? Porque o termo de referência não exigia. Cara, com a informação que vocês têm, de que forma que a gente consegue tornar esse negócio efetivo? Porque, vocês gastaram anos da vida fazendo um negócio desse, fizeram com essa qualidade. E aí a gente entra naquela história, ou seja, tem uma informação maravilhosa e ela não é... Na verdade, se diz, foi utilizado o PRIM. Não foi utilizado o PRIM, no máximo pegaram lá o trechinho da estrada, mas aquilo não foi analisado, isso aí não foi considerado. O que precisa, Daniel, para que isso seja utilizado? Então, boa pergunta. Não, na verdade, a gente tem... Isso começa a extrapolar um pouco das atribuições do CMBio e até onde a gente pode ir, né? O que a gente faz é cuidar de espécies ameaçadas de extinção, isso está na nossa atribuição. Né? A gente fez uma ferramenta muito boa, né? Mas a gente não pode fazer com que ela seja utilizada pelos órgãos licenciadores. A gente consegue com que ela seja utilizada dentro do CMBio. Sai uma instituição normativa e fala, se pegar a unidade de conservação, se a gente tiver que dar autorização para o licenciamento ambiental, tem que ser consultado quando tiver PRIM, tem que ser levado em consideração, está lá. Mas para fora, a gente perde um pouco de como ela pode ser utilizada e a gente não tem poder suficiente para fazer com que seja obrigatória a utilização dela. E como antes a gente é muito ruim de propaganda, né? Ele está o PRIM agora, foi 2019 que foi lançado. Até tem a pandemia no meio, né? Que dificultou um pouco. Mas os estados agora estão procurando a gente porque está começando a solucionar questões do estado. Né? Questões de licenciamento ambiental, em que a gente fala, o que a gente vai fazer? Não, tem uma ferramenta aqui, os caras olharam, legal, então dá para usar isso, dá para ver as melhores áreas por aqui, e dá para ter uma noção de que a gente vai expandir. Então, chamando a gente agora para dar pequenos cursos, né, de como utilizar melhor a ferramenta. Mas eu não posso fazer com que os estados seja obrigatório utilizar uma ferramenta que é do CMBio. Isso teria que ter uma CONAMA, né, para ser obrigatório. Né? E, assim, atualmente está um pouco difícil de a gente lançar isso numa CONAMA. O que a gente pode fazer é a divulgação dos prints e trabalhar em cima deles. É aquela coisa. Sabe que, te cortando, Daniel, mas está uma pena. Mas é que, indo um pouquinho na linha justamente da comunicação, se a gente consegue mostrar para os estados, por exemplo, que se os caras usarem um negócio desse, vai parar esse negócio do projeto, ou pelo menos vai reduzir, do projeto voltar 15 vezes e continuarem colocando a culpa no licenciamento ambiental, porque, isso economiza meses de trabalho, no final das contas, para você poder fazer uma tomada de decisão. Então, eu quando vejo, por exemplo, a maior parte dos termos de referência, pegando atropelamento de fauna, os caras se preocupam muito com a coleta e não se preocupam nada com a análise. Então, a análise, o consultor faz o que ele quiser, a empresa que ganhou, a consultoria, faz praticamente o que ela quer, no final, em termos de análise. Se dentro dos termos de referência tiver algo um pouco mais definido dentro disso, eu acho que vai ter um ganho estratosférico em cima da qualidade dessa tomada de decisão e nós vamos ter realmente proteção daquilo que é necessário, para não acontecer como na 319, que estão querendo colocar, acho que 70 ou 90 passagens, mas quando você olha, não existe uma representatividade ecológica, biológica do que está querendo se fazer. Vamos botar. Sim, e com 100 metros de cerca e tudo mais. Então, assim, um monte de problema, na verdade. É quase um desabafo, né? Já viu? Não, mas tem muito, cara.
E uma coisa assim, importante dizer, que nem toda ferramenta serve para tudo. Uhum. O Prim, ele tem uma proposta macro, né? Ele tem uma proposta para 319, se não fosse outros interesses, a não ser os Ecológicos, tem interesses de escoamento, e não só de escoamento, de prefeituras, e tudo que aquilo ocorra. Então, muitas vezes, ferramentas não são levadas em consideração porque não corroboram com aquilo que é fomentado, né? Então, a gente tem esse problema, mas ele funcionaria bem para esse tipo de escala. Quanto à escala de onde vai se ter uma passagem de fauna em determinado local em que a escala é menor do que o PRI pode alcançar, são outras ferramentas. Claro, né? claro. É ver matriz, é outro nível de estudo. Assim como a gente tem o que você citou no começo, os PANs, eles funcionam muito bem para recuperar populações, porque eles são efetivos em mobilizar e trazer ações para determinadas espécies, né? Que são extremamente relevantes e que o PRIM não tem como fazer, né? Então, assim, são papéis diferentes que cada ferramenta ocupa, né? O PRIM surgiu muito... Eu trabalhei 6 anos com autorização de licenciamento ambiental. Eu sei que quando chega um projeto com EIA, RIMA, é muito difícil você desistir daquele projeto, porque aí já foi investido dinheiro, tem lobista, tem não sei o quê, tem empresa, tem as prefeituras todas que foram mobilizadas, com o prefeito de tal, que vai falar, que vai passar tal empreendimento aqui, que foi acordado, não sei o quê. Então, a intenção foi adiantar isso, sabe? Se fosse... Se eu tenho a expansão de rodovia que eu ligo lado A ao lado B, já reduzo muito se eu consultar isso. Eu tenho nova expansão de rodovia, eu já reduzo muito. E eu sei que determinado local vai dar mais dor de cabeça para o empreendedor do que outro, né? Simplesmente eu consultando uma ferramenta. Né? E aí ter essa visão também, sabe, dos órgãos. Mas eu acho que a gente é muito ruim também em propaganda, né? Isso, estou aqui, levantando o dedinho, me acusando que a gente é muito ruim em propaganda. É muito trabalho e pouco tempo, e não, como eu falei, eu sou biólogo, eu não sou, né, não tenho formação de divulgação, né? Não deveria ser sua função isso, isso, que eu trabalho, né? A gente é ruim claro. mesmo, a gente é ruim nisso. Maravilha. Daniel, queria agradecer demais. Nós nos alongamos um pouco mais, porque eu não podia deixar da gente bater um papo. E muito obrigado de novo por esses esclarecimentos, contar como é que está o andamento disso. Eu faço questão sempre de que possível da gente contar um pouco dessa história do PRIM, porque cada vez mais eu espero que essas 82 pessoas que estão agora aqui começam a fazer cada vez mais uso disso, porque eu acho que isso é fundamental. Muito obrigado por estar sempre disponível e espero que a gente volte a conversar em breve, quem sabe aí em Brasília de novo, para a gente agora com talvez uma redução e uma possibilidade de viagem. Vamos ver como é que fica, tá bom? Valeu, meu. Obrigado, Pessoal, Alex. valeu.